Este podcast integra as ações do projeto Danças de Bolso, contemplado pela 18ª edição do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais do Município de São Paulo, o VAI. Olá, ouvinte dançante! Seja muito bem-vindo ao 5º episódio do Danças de Bolso, um podcast produzido pela Dois Rumos Companhia de Dança. Para quem está chegando agora, é importante saber que esse é um diário de bordo de um projeto cultural do coletivo contemplado pelo Programa VAI. Aqui, a nossa missão é impulsionar diálogos sobre o cenário atual da dança, olhando principalmente para a dança de salão, que é a área de pesquisa da Dois Rumos. Então, aproveito para deixar aqui meu convite para você ouvir os outros 4 episódios dessa série, que contam desde a nossa história no Programa VAI até o processo criativo de cada um dos integrantes e seus trabalhos de videodança nesse projeto. Bom, chega de falar sem as devidas apresentações, né? Eu sou Iris Hanna, integrante da Dois Rumos, e divido a elaboração do podcast com a queridíssima Fê Conde. Entretanto, hoje você vai ouvir apenas a minha voz na narração, e por um motivo muito especial. Nossas integrantes convidadas da vez são, justamente, Fernanda Conde e sua xará, Fernanda Monte. Sim, gente, 2 Fernandas que não só têm um nome em comum, mas que também compartilham de pesquisas muito similares. Esse episódio falará sobre dança, história e também o processo criativo e político das convidadas. Seja muito bem-vindo ao 5º episódio dessa série. Antes de nos aprofundarmos nos caminhos que trouxeram nossas Fernandas até aqui, é muito importante que as conheçamos melhor. Vamos lá ouvir o que elas mesmas nos contam? Bom, eu sou a Fernanda, uso o meu nome artístico Fernanda Conde, sou uma mulher branca, tenho 33 anos, sou uma mulher cis. E acho que trazendo assim, uma característica física que atualmente me marca são os meus cabelos pratinhos, platinados, que inclusive eu semeei e fiz brotar durante a pandemia. E eu acho que essa é a Fernanda. Hoje eu divido com a Fê Monte esse episódio. Dizem por aí que a gente é a mesma pessoa, somos muito parecidas, embora eu acho que não. Eu sinto muito orgulho de parecer com a Fê, porque ela é uma pessoa maravilhosa, da qual eu tenho muita estima, amor e carinho. Bom, eu sou a Fernanda Monte, eu também sou uma mulher branca, cis, tenho 37 anos, embora isso seja uma percepção que eu estou tentando olhar com carinho, assim, porque ao mesmo tempo que eu não me sinto tendo percorrido 37 anos de vida, algumas coisas em mim começam a dar sinais de que sim, esse percurso existiu. Eu sou a irmã perdida da Fernanda, e aí a gente se encontrou agora na vida, oficialmente, e isso também é motivo de muita alegria e de muito amor no meu coração, estar perto da minha mana, aprender com ela, compartilhar, enfim, acho que é isso. E acho que a gente tem vivenciado momentos que dialogam muito, assim, né, nas nossas vidas pessoais, para além do trabalho. E isso tem sido ainda mais uma fonte de conexão da gente. Acabamos de ouvir como essas pessoas maravilhosas se entendem no mundo. Mas, para começar a compreender o tema que queremos abordar hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e explorar as primeiras memórias dançantes que as fazem se relacionar com seus processos artísticos no atual momento. Quando eu penso em uma memória que me conecta com o momento atual e também com todo o meu percurso na dança, eu acho que eu vou para uma memória bem antiga mesmo. Acho que eu devia ter uns 5 ou 6 anos, mais ou menos. E é uma memória de dança. Eu tava brincando com meu irmão e eu lembro que tinha música e a gente tava pulando, dançando. E de repente ele cai, bate o cabeção numa quina e abre um choro enorme. E eu fico assustada porque foi um tombo, assim, né? Foi uma pancada feia. E
E aí tudo para, assim, o mundo para. E aí depois de um tempo ele quer dormir, ele dorme e ele começa a espumar. E eu lembro da imagem dele no bercinho e eu, assim, olhando para aquilo. E eu acho que foi a primeira vez na minha vida que pelo menos é a minha primeira recordação de que eu senti medo da morte. Porque até então eu acho que a criança não constrói esses medos, né? Ela não percebe que eles estão ali. Mas naquele momento eu senti medo de perder meu irmão. E foi o primeiro momento também que eu senti culpa de alguma coisa, né? Porque se o meu irmão morre, a culpa vai ser minha. E aí eu já é uma pessoa traumatizada pro resto da vida, assim. Nada aconteceu, né? Ele tá aí. Mas é estranho pensar que a minha primeira memória de mexer, de dançar, é uma memória que me remete a esse macabro, né? A esse tabu que é a morte. E conecta um pouco com o tema que eu venho trazendo na minha pesquisa, que são esses estados de horrores e de medo que, nesse meu atual momento, né, são provocados por crise de ansiedade. Então, essa é a minha primeira memória, assim, de dançando. Não é tão bonitinha, mas a dança nem sempre é bonita. Eu acho que eu vou trazer uma memória que não é sobre a temática do meu solo, mas é sobre o processo de trabalhar no solo, assim. Dessa construção que a gente convenciona chamar de uma construção criativa, artística, e de como a minha percepção primeira de dança não passava necessariamente por esse lugar. Eu me lembro de muito pequenininha, 3, 4 anos, já gostar muito de dançar. Ter muitas imagens nas festinhas de eu dançando. Na escolinha eu sempre queria dançar na frente, Aparecida, né? E isso era muito natural pra mim. Não existia saber ou não saber dançar, existia querer dançar ou não querer dançar. E essa classificação ou qualificação, né, de pensar no saber fazer, ela é uma coisa que só me atravessa quando eu falo: ué, por que eu não estudo dança, então? Por que eu não vou fazer aulas de dança para saber os códigos? E aí eu fui estudar, fui fazer aulas de salsa na ocasião, por conta de ter ido a um baile e visto as pessoas dançando e achado aquela energia incrível. Dancei horrores aquela noite, me sentia a maior dançarina de todos os tempos. E entrei na sala de aula e percebi que eu não sabia nada. E desde então, o meu percurso é de questionar o quanto eu danço de verdade, o quanto eu sei dançar, o quanto eu posso dançar. E o quanto eu sou capaz de dançar artisticamente ou profissionalmente, né? E aí isso, de alguma maneira, permeou muito o meu processo de construção da videodança, mas permeia todo o meu trabalho com a dança. E aí, ainda assim, acaba atravessando a minha temática no sentido de que toda essa aflição e essa ansiedade que estão presentes lá, essa sensação dividida entre vida e morte, essa condição de sobrevida, no momento em que você não pode ser alguém que dança profissionalmente ou que você está impedido de exercer o seu trabalho com dança, o quanto seu corpo não sente vontade de mover e de dançar de uma forma educada, né, digamos assim. O quanto isso também gera angústia e sofrimento para nós. A gente sente daqui a profundidade desses depoimentos. Mas e agora? Já com anos de vivência na dança, qual é a leitura que as Fernandas têm sobre suas trajetórias e adversidades enfrentadas nesse caminho? Porque assim, a gente já dança desde sempre, né? A gente nasceu dançando. Pra mim, a dança, ela não separa da vida, né? A dança é vida, né? Porque se você tem um corpo, você dança, você respira, enfim, você se movimenta. Só que a gente vai colocando tudo em caixas, né? E a primeira vez que a minha dança entrou numa caixa, que meu corpo entrou numa caixa, foi com o balé. E o balé é aquela coisa, aquele objetivo master, né? Daquele corpo que tem uma super performance e que
São poucos que conseguem chegar àquilo e a gente vai se colocando em sofrimento, com o intuito de apenas dançar, entre muitas aspas, assim, né? Porque não sei se dessa maneira a gente dança. Ao longo da minha vida, das coisas que foram me atravessando, eu fui ressignificando também o que é dança na minha vida, né? E aí esse primeiro ciclo foi com o balé. E também veio a primeira morte, o primeiro luto, assim, que é quando eu não quero mais isso, não quero estar nesse lugar de competição, de encaixe de um corpo que talvez não vai caber ali. E pra mim é fácil, porque na prática o meu corpo é um corpo que se encaixava ali, só que não era um corpo que queria estar naquele sofrimento. Porque eu sou branca, magra e, enfim, o balé é feito para esse tipo de corpo, né? O balé como a gente aprendeu. Enfim, mas não era um corpo que queria estar em sofrimento, que queria se encaixar e se moldar daquela maneira. Então, acho que foi aí que eu tive a minha primeira morte, assim, né? A primeira morte da minha dança foi nesse momento. E eu decido parar, de fato, e só vou retornar uns 5 anos depois, quando eu já faço 18 anos. E aí vem uma outra questão, que com 18 anos eu já me achava velha pra dançar. E aí eu busco a dança de salão, porque a dança de salão, né... É de velhos. É de velhos. E eu falei, opa, acho que nessa dança aí, né, esse meu corpo aqui consegue se encaixar de novo. E aí que eu me coloco mais uma vez numa caixa. E toda vez que a gente vai conhecer algo novo é aquela coisa, né? É lindo, as pessoas te apresentam, mas elas não falam também dos terrorismos, assim, né? Das violências. E aí depois a gente vai aprendendo, entre muitas aspas também, outras coisas e sofrendo violência de gênero, né? E assédios e... enfim. Quando a gente começa a transferir o dançar de uma sensação que move para algo que a gente quer que seja visto, né? E aí seja o balé, seja o salão, enfim, acho que isso de alguma forma atravessa todas as modalidades. E aí parece que mesmo quando não é competitivo, existe um padrão a atingir, existe o que é o certo e o que é errado. E aí essas coisas, em vários momentos, acabam tomando a frente das nossas preocupações, né? E tira um pouco da liberdade do sentir a dança. E é lógico que isso não vem para dizer sobre desqualificar os processos de ensino, não é sobre isso. Mas é uma preocupação para que a gente, de repente, possa tomar conta disso em nós, né? Porque só a nossa motivação deveria ser o motor, né? E não a cobrança externa ou aquele objetivo que você quer chegar porque você entende que é importante, né? Socialmente. É complexo administrar isso, né? Essa cronologia de vida compartilhada com a gente até aqui dá uma virada de ponta cabeça quando algo muito importante acontece. E não só na vida das meninas, mas como na de todo mundo do planeta. Esse fenômeno catastrófico, também conhecido como Covid-19, impactou e prejudicou grande parte da população, seja na vida pessoal, profissional ou emocional. Então, com a arte, não podia ser diferente. E nós, como coletivo de dança, não podíamos deixar de pensar sobre o que os tempos pandêmicos refletiram na dança de salão. As meninas contam como foi o desdobramento desse novo mundo para elas, principalmente da relação que tiveram com a dança durante a pandemia. E aí é louco, porque nesse processo pandêmico, por exemplo, em vários momentos eu não sentia vontade mesmo de me mover, em outros eu sentia uma necessidade e uma urgência de dançar comigo, que talvez eu nunca tivesse sentido antes de uma forma tão forte. E no momento em que eu estava fechada na minha casa, no meu espaço, e eu conseguia ter esse momento, que não era fácil,
Mas de dançar comigo era uma liberdade tão grande, porque ali só importava a minha dança. Eu não estava sendo vista, eu não precisava cumprir um protocolo, eu não tinha que respeitar um estilo, eu não estava preocupada se a minha postura estava isso, se meu pé estava aquilo. Eu só queria mover o meu corpo com os estímulos que vinham de dentro para fora. E aí eu me encontro em outra condição mesmo do corpo que dança, né? Isso despertou em mim coisas muito boas. E aí quando a gente volta, você tá na ânsia de reencontrar o mundo e aí você tem essa dança que nasceu em você de alguma maneira, aquela graminha que nasce no asfalto. E é maluco ver essas duas coisas se confrontando depois. É maluco porque eu tive outra sensação na pandemia, porque eu não senti vontade nenhuma de dançar. Para uma pessoa que sempre dançou e sempre gostou muito de dançar, porque a pandemia vem no momento em que a Dois Rumos também estava em ascensão, assim. A gente estava com vários trabalhos fechados para 2020, sabe? Aquele calendário coloridinho. E aí você vê tudo sendo destruído, assim, sabe? Você não vê perspectiva nenhuma. E aí, com o passar do tempo, as coisas iam piorando. Eu me sentia muito afetada pelo como as pessoas estavam tratando a pandemia. As pessoas da dança de salão estavam tratando a pandemia, do tipo fazer baile clandestino ou não querer se vacinar. Tipo, várias coisas iam aí somando coisas pra mim. E eu acho que foi nesse momento que as minhas crises de ansiedade ficaram, sei lá, tomaram uma proporção descontrolada, assim. E fez com que eu paralisasse de fato, assim. Então, eu não consegui encontrar a dança que eu queria dançar, sabe? Porque meu corpo simplesmente não queria fazer absolutamente nada. Ser motivada a descobrir sua própria dança ou não ser motivada a dançar nada? Já vimos aqui que foram múltiplas as formas de se lidar com a dança na pandemia. Mas se tem uma coisa que compreendemos nessa crise sanitária, política e de ansiedade coletiva, é que precisamos de redes de apoio. As Fernandas contam agora como a manutenção dos encontros a Dois Rumos, mesmo que online, as ajudaram a atravessar alguns percalços. E nesse aspecto, tem insistido, né, nos encontros online da companhia, de conseguir conversar com outras pessoas, sentirem quais são esses momentos e ser acolhida, fez com que a minha dança não morresse, assim, sabe, de vez. Não sei se eu encontrei o dançar com a Fernanda, assim, nem que nem a Fê, mas eu encontrei também essa escuta do corpo, assim, sabe? Nesse momento você não quer dançar e não tem sentido pra você dançar nesse momento. Dentro disso que a Fernanda relembra, da gente ter, enquanto companhia, optado por manter o contato, tentar construir caminhos para pensar a dança e o momento em que a gente estava entre o coletivo, né? E promover de alguma maneira algum movimento que fosse possível para aqueles corpos que estavam cansados, preocupados, ansiosos, paralisados muitas vezes. Tem uma coisa que foi importante, que foi já no processo do Danças de Bolso, a gente ter feito grupos de pesquisa por temas, assim. Então, quem tinha uma pesquisa similar ou que fosse no mesmo caminho, pudesse dialogar em grupos menores, né? E eu me lembro nessa divisão, o meu grupo que falava um pouco sobre essa sensação de ansiedade, sobre essa sensação da dança e de uma possível morte, de uma condição de sobrevida, da gente ter entrado num diálogo divergente, assim, até certo ponto, que era essa sensação de usar a dança para mostrar que tudo pode ser bom e que pode ficar tudo bem, fazer a dança brilhar como algo que é vida no meio do caos. E por outro lado, eu, pelo menos, me sentia muito mais numa condição de usar a dança como um registro de um momento histórico, usar a dança como uma maneira de dizer como eu de fato estava me sentindo, mais do que tentar só ser um canal de positividade em vão, porque não tinha isso dentro de mim naquele momento. Acho que
sim, algumas pessoas conseguem ser esse canal. Eu não estava conseguindo. Então, para mim, seria muito mais uma violência comigo, tentar só mostrar o quanto a dança poderia ser boa e poderia ser um bálsamo no meio dessa tempestade. E eu senti necessidade muito mais de usar o meu corpo para pôr para fora as angústias que estavam na minha alma, assim, e na minha cabeça também, porque acho que tinha muita preocupação, muito medo, muitas incertezas, aflições, e de alguma maneira para mim era muito importante romper com essa ideia de ser bom e belo o tempo inteiro e assumir o lado grotesco de tudo que estava acontecendo. Então, para mim, isso foi muito necessário. E acho que isso, de certa forma, conduziu bastante o meu trabalho e tem conduzido os meus pensamentos, os meus projetos agora com relação à dança, de forma geral. Durante a pandemia, recorremos a séries, livros, músicas, danças e várias outras alternativas para tentar escapar dessa realidade angustiante. Ou, pelo menos, tentar respirar um pouco e não se fechar ainda mais para o mundo lá fora. Porém, uma provocação latente entre os trabalhos das meninas é a necessidade de uma arte que enxerga o artista como o agente influenciador do seu tempo. De uma arte que não ignora o feio, o dano, o mal, que abraça os sentimentos mais sofridos durante este e qualquer outro período histórico e tenta minimamente traduzir isso para uma linguagem artística. Atenção, ao dobrar uma esquina, uma alegria. Atenção, menina, você vem? Quantos anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes para este sol, para esta escuridão. Atenção. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, assim, que muito se ouviu dizer, né, que na pandemia a importância do artista, do criador, né, de quem trabalha no universo da cultura se mostrou ainda mais importante, porque era meio que um respiro de vida, né? Então, desde as lives de música, as séries que a gente assiste na TV, os livros, então, todas essas construções criativas, toda a manifestação de arte, ela é, sim, importante para que a sociedade possa ter um pouco mais de poesia, de beleza, mas ela não pode perder o seu caráter questionador, crítico, de encontro mesmo com o seu tempo, né? E aí é ambíguo, porque esse artista que, muitas vezes, de quem é esperado que traga essa leveza, essa beleza, essa cura, ele também está em sofrimento. Até porque somos todos artistas em alguma escala e alguns se propõem a fazer isso de uma forma compartilhada, né? E dá muita vontade de você oferecer algo que seja uma resposta ou um conforto para a sociedade, mas às vezes você não tem. E se de alguma maneira você compartilha essa angústia, essa aflição, e isso chega para alguém de uma maneira a se perceber que a gente não está só no nosso sofrimento, ela também é uma ponte. E a gente não consegue saber o que é a melhor maneira da gente compartilhar aquilo, mas a gente consegue saber quando a gente está sendo honesto ou não com o nosso momento. E quanto que a gente quer ser honesto com o nosso momento, né? Uma das coisas que me ajudaram muito na minha pesquisa foi tentar ver processos de artistas em momentos de dificuldade global, assim, ou regional, né? Então, eu fui atrás de ver coisas sobre os artistas que produziam na ditadura militar no Brasil, artistas que produziram no período de guerras. E você vê que, de repente, do mesmo artista sai uma canção que tenta ser super leve, alegre e otimista
e outros que não conseguem. E que, passado o tempo, tem uma beleza muito grande no que eles conseguiram expor, porque te faz, de alguma maneira, experimentar e revisitar aquilo, mesmo que seja pra gente saber e sentir coisas que a sociedade e a humanidade precisa superar e não repetir. É lógico que a gente não aprende e não se cura com as coisas de imediato, mas é um pouco de esperança de que a gente possa provocar empatia em quem vem depois da gente e que talvez não tenha vivido o mesmo tempo, mas que possa se sensibilizar com o que a gente já experimentou e tente outros caminhos, talvez. Atualmente, eu acho que a dança de salão, a dança em parceria, né? Dança 2, como a gente quiser falar, ela já compõe muito o meu corpo, né? Já compõe muito o que eu sou, porque eu tô nessa há uns 12 anos, né? Não é pouco tempo. E toda vez que a gente assiste uma coreografia, algum trabalho, assim, em dança, é sempre retratado algo muito feliz, assim, né? Algo muito virtuoso, ou vai pro campo da sedução, da conquista. E eu nunca fui uma pessoa que gostou de performar a felicidade, o romantismo. Eu sempre tive um aspecto mais pra baixo mesmo, assim, sabe? Mais melancólico. E eu acho que compreendi melhor isso durante a pandemia, né? E venho compreendendo melhor isso com a minha vivência na Dois Rumos, de que eu não preciso sempre estar a serviço da norma, que eu posso romper com isso. E falar desses estados de horror, falar da morte, falar de algo que não é bom, parece ser proibido dentro da dança de salão, né? É curioso que, por exemplo, eu mostrei o meu trabalho, né, para minha mãe e ela ficou horrorizada, porque ela sempre tá acostumada a me ver de brilho, né, de coroa. E para ela foi muito impactante me assistir num outro lugar, né? Num lugar de tristeza mesmo, porque eu acho que nem a Fezinha falou, esse trabalho, pelo menos para mim, também é um registro de um momento, não que ele é assim para toda a vida, que ele precisa ser assim para toda a vida e que em algum outro momento eu não vá tratar de coisas mais felizes. Mas que a gente também pode, e eu acho que a gente até deve, fazer esse equilíbrio. E que na dança de salão, com a pesquisa de dança de salão, isso também é possível, né? A gente não precisa estar todo momento performando, né? Algo feliz. A gente também pode falar dos nossos sentimentos, né? Do que está acontecendo ali de verdade. E talvez eu tenha experienciado coisas na dança de salão que é isso. Traga as suas feridas pra dentro, porque é você que precisa lidar com elas. E às vezes elas precisam ser expostas mesmo, sabe? Para que outras pessoas possam, olha, isso que tá acontecendo comigo também. Que olha o trabalho da Fê, é isso, vamos conversar? Porque essa troca com a Fê também foi super importante, assim, saber como que ela dialogou com o tema que ela escolheu, como que ela se planejou, qual foi o caminho da pesquisa, criando contrapontos, vendo as diferenças, vendo as semelhanças. Por mais que tenha sido um trabalho solo, né, eu acho que essa troca de saber do processo do outro e como que tá aquele momento também se mostrou super importante. Inclusive, tem depoimentos da Fê no meu trabalho, que ajudaram na minha construção corporal. Spoilers. E eu acho que isso é super rico também, né? De que não precisa ser solitário a todo momento e expor as nossas incertezas e inseguranças também faz parte de um processo. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Partimos então para a reta final desse episódio.
onde falaremos sobre a pesquisa de cada uma das artistas mais detalhadamente. Lembrando que durante o Danças de Bolso desenvolvemos 9 solos e uma videodança coletiva. E nesse mês estão rolando as exibições presenciais e online das obras, além do constante lançamento de episódios do podcast. Agora a gente confere como foi o processo criativo das convidadas de hoje, ou como foi tentar traduzir esses estudos de corpo em vídeo. Acho que o meu processo vem falar sobre um estado de sobrevida. É um saber-se vivo por questões biológicas, mas não sentir-se vivo. Não sentir uma alma, um corpo, uma mente funcionando, operando da maneira como você até então identificava que era estar vivo. Ele passa um pouco por essa sensação de ter acompanhado milhares de mortes e reconhecer que você sobreviveu de alguma maneira e ao mesmo tempo reconhecer tudo que morreu em você, na sociedade, no mundo que você conhecia, enfim. E como essas duas coisas se sobrepõem. E, em especial, como não poderia deixar de ser, como essas coisas cruzam a minha dança e a minha vida enquanto pessoa que desejava, e não sei se desejará seguir dançando. É um processo delicado. Ele foi nomeado como Ainda Pulsa, um pouco nessa relação questionadora de si e de se entender ou não vivo. E foi muito estimulado por uma fala que a gente teve no encontro do ano passado, no encontro contemporâneo de 2021, com um artista que me comoveu e me intrigou muito, que foi o Franco. Que ele falou sobre essa definição, essa possível definição de sobrevivente, aquele que caminha entre corpos mortos. Sobrevive aquele que passa por uma tragédia, por um momento de morte e não cai. E aí você para e pensa, olha, eu sobrevivi, né? Um senso quase vitorioso e positivo, que não deixa de ser em alguma escala, mas a que preço e com quanto de saúde e com que condições de seguir, né? Como é estar, entre todas as aspas possíveis, vivo num momento desse. Então, acho que isso é um pouco do meu trabalho. Bom, eu acho que o meu processo, ele nasce de um evento muito angustiante e de muito medo. Porque era véspera do meu aniversário, assim, era madrugada já. E eu tava com muita dificuldade de dormir. Inclusive, eu fiquei com muita dificuldade de dormir durante a pandemia. Acho que ainda estou com dificuldade de dormir. E aí foi um momento, assim, que eu comecei a ter uma crise de ansiedade muito forte. E chegou um momento que a minha cabeça, assim, não sentia mais o meu corpo, assim, sabe? Parecia que eu não tava ali, que eu não tava viva. Só que ao mesmo momento a minha cabeça sabia que eu não tinha morrido, mas que ao mesmo tempo eu buscava sentir alguma coisa e não sentia absolutamente nada. Eu não sabia o momento que aquilo ia embora. E começou a acumular muita coisa. E só sei que... Não sei o que aconteceu, que foi embora, assim, né? Não sei nem se foi embora. E foi muito tenebroso, assim, sabe? Foi uma coisa muito ruim de se passar, até traumático. E no dia seguinte do meu aniversário, eu recebi muitas mensagens bonitas, assim, sabe? Mensagens... Acho que não foi o aniversário que eu mais recebi mensagens bonitas e eu tava precisando daquilo naquele momento. E acho que foi um dia, ou naquele, ou no outro dia seguinte, que também teve ensaio, e aí teve um momento do ensaio que foi solicitado, sei lá o que aconteceu, mas a gente precisava fazer alguma proposição. E eu, do nada, comecei a girar muito, assim, nesse ensaio.
E aí eu me conectei com o episódio, né, da crise e senti ali que, poxa, eu consigo buscar a vida no movimento. E depois senti vontade de escrever, também muito impulsionada por uma frase da Fezinha, né, de um texto dela que ela fala ainda vivo. E aí eu fiz essa pergunta pra mim, né, ainda vivo, quando estou viva, quando me sinto. Escrevi um texto também, e aí mais pra frente eu decidi falar sobre isso, assim, né, falar sobre essas crises de ansiedade, que eu entendo como crise de ansiedade. E aí quis ouvir de outras pessoas, né, o que elas sentem quando elas estão dentro dessas crises. E vi que tem muitas semelhanças. Os corpos, eles se assemelham ali nos seus estados, né? Mas tem sim as suas singularidades. Cada um lida de uma maneira e as sensações, elas são bastante parecidas também. Algumas são bem disparadoras, assim, né? Mas para que eu não visitasse aquele meu momento de horror, porque aquilo iria me machucar e era algo que eu queria trazer, eu tentei me concentrar nos depoimentos das mulheres, que só mulheres quiseram falar comigo. Tentei me concentrar no depoimento de outras pessoas para que eu não tivesse que visitar toda vez, né, algo que foi traumático para mim em algum ponto. Então a pesquisa vem de ouvir esses relatos. Então eu pergunto para elas corporalmente o que elas sentiram. Então, tipo, o interesse não foi saber por que elas entraram em crise, porque eu também não ia dar conta disso, mas a partir da perspectiva do corpo, né? O que aconteceu? E isso foi alimento para o corpo mesmo, para a construção de movimento, para o que eu trouxe. E como eu gosto muito de girar, a maioria das pessoas não gostam, mas eu gosto muito de girar, assim, esse desequilíbrio, essa inconstância do corpo, ela me mostra que, poxa, esse corpo tá vivo, ele me lembra, né, de que ele existe. E aí eu trago isso muito também como proposição cênica, né, o giro como algo infinito, algo inconstante, que a gente não sabe se termina, né. Ufa, já temos muito material para refletir ao longo do dia. Para finalizar, ouviremos algumas das maiores conquistas e desafios de todo esse processo. Acho que tem uma coisa do trabalho ser um tanto quanto autobiográfico e registrar o sentimento, né, do momento presente, que é a gente ter construído isso não pós-pandemia, mas durante. Então, toda essa causa, né, que a gente está identificando como um disparador de coisas que talvez já estivessem ali, né, incomodando em proporção menor, mas que de repente, num momento político, pandêmico, tão angustiante, desesperador e que questiona tanto a sobrevivência das pessoas e de alguma maneira, em especial dos artistas, construir, elaborar, trabalhar nisso tudo dentro de um projeto que exige também responsabilidade como profissional, que exige cumprir prazos, metas e, enfim, expectativas, é muito difícil. Então, para mim, além dessa questão de você não estar bem, como o próprio trabalho revela, você tem que estar bem, porque você tem que fazer. Então, acho que isso para mim foi o mais difícil, assim. Dar conta de conter um pouco as angústias para contar como é não ter que conter as angústias. E aí isso, para mim, cruzava muito com uma falta de tempo imposta pela necessidade de conseguir vários trabalhos e, enfim, continuar pagando as contas.
passa um pouco também por essa coisa de materializar uma pesquisa que é muito íntima e que não está completa. Então, transformar em movimento, e mais do que isso, em movimento para ser visto, né? Porque é um objeto de apreciação, a gente fazer uma videodança e posteriormente uma mostra, é construir um objeto de apreciação sobre algo que é muito íntimo, que ainda não está concluído em mim, não sei se estará um dia. E aí foi um pouco esse confronto, assim, de tentar pegar tudo aquilo que eu tinha levantado, sem ter chegado a muitos lugares seguros, e materializar numa linguagem que também não é a minha linguagem de domínio, né? A coisa do vídeo eu percebi que pra mim é bem incômoda. Eu acho que o desafio vem do pouco que a Fê falou, né? De estar dentro de um projeto, né? E a gente precisa entregar. E às vezes a gente não tá no momento de entrega. E tem essa montanha-russa de sensações, sentimentos e coisas que a gente precisou lidar. E um outro grande desafio é isso, né? De não entender da linguagem, né? De não ter o tempo suficiente para se formar, para experimentar mais coisas. Eu acho que foram alguns dos desafios, assim. As meninas citam a falta de domínio da linguagem de audiovisual como um dos principais desafios dessa caminhada. Porém, ambas tiveram a parceria de Cássio Conde, fotógrafo e videomaker oficial da Dois Rumos, dentro de seus processos artísticos. Primeiro, a gente ouve das Fês qual foi a atuação de Cássio nas obras, e depois ele mesmo nos conta como foi essa relação. E ainda assim, acho que posso dizer que tive e exigi ter a presença de um filmmaker, Cássio Conde, que, para quem não sabe, é meu irmão compartilhado com a Fernanda, e com quem também tive importantes conversas nesse período e sobre esse assunto, então acho que foi importante ter o olhar dele, tanto na captação das imagens quanto na edição. Então foi um diálogo muito importante para mim. Poder dialogar com meu irmão, né, que é compartilhado com a Fê, também foi super importante, né, que talvez algumas outras pessoas do grupo não tenham tido essa proximidade, essa intimidade. Então, estar ao lado do Cássio e ter momentos de conversar, olha, eu tô pensando nisso, naquilo, eu tenho tal proposição ali, isso não vai dar muito certo. Isso não é possível. Ele já vai cortando algumas ideias que, assim, conforme o orçamento, conforme as ferramentas que a gente tem, não dá para fazer. E porque eu tive umas ideias muito mirabolantes e que eu tive que também me desfazer, assim, abrir mão de muitas coisas, né, nesse processo. Então, ele me ajudava nesse sentido, assim, né, de pensar em outras maneiras e até chegar em uma que eu gostei. E na hora da edição é isso, é confiar ao olhar da outra pessoa também, né? A daquela pessoa que detém aquele instrumento, aquele saber. E é isso, assim, confio em como você vai fazer essa montagem, como que você vai ler isso. Lógico, a partir de um roteiro que eu passo, das ideias dos desejos, né, que eu coloco ali, mas que também, olha, isso eu li dessa maneira, tudo bem pra você? Eu falo, não, isso aqui, ótimo, né, dá pra trocar em alguma cena, em algum momento, os encaixes e desencaixes da edição, que é uma magia também, assim, né, com a edição você pode falar outra coisa. Esse diálogo é super importante com o profissional do audiovisual, que é aquela pessoa que entende daquela linguagem. Bom, meu trabalho com a Fê Conde e com a Fê Monte foi fazer as captações e depois a edição, né, e finalização das videodanças. E, além de tudo, também mostrar para elas as limitações, né, os problemas, tudo que poderia ali dificultar nas ideias que elas traziam. Também, às vezes, mostrar algumas outras soluções mais simples que a gente pode fazer, ainda mantendo a mesma ideia, né, a mesma criatividade que elas queriam colocar ali nas suas histórias em cada videodança. Isso é uma coisa que eu sempre digo, né, que acabo sendo meio chato ali no processo, porque como eu já tenho uma experiência aí de alguns anos na área do audiovisual, eu já consigo enxergar
diversos problemas que podem acontecer, né, quando eu vejo alguma ideia, porque a gente trabalha com bastante limitações de orçamento, de equipamento, de locação, como são produções que a gente tem que trabalhar ali com poucos recursos, né? A gente tem ali o mínimo, então é algo que atrapalha muito para desenvolver as ideias, mas nada que impeça, né, de fazer a gente criar soluções e manter, assim como eu falei, manter a essência, né, de cada produção. Uma coisa bem importante que deu tudo certo foi o briefing, né, a explicação de como deveria ser essas videodanças. Isso é muito importante para quem vai fazer a parte técnica, né. Então eu recebi de forma muito clara, através de conversas, né, texto, WhatsApp, como elas queriam passar conceitualmente as suas ideias e executá-las. Uma coisa interessante é que o sentimento ali, né, que elas queriam passar, a sensação em cada videodança foram muito parecidos, né, que é algo muito relacionado à ansiedade, a angústias, as sensações corporais ali meio presas, que querem exacerbar ali sentimentos. Enfim, são videodanças que se conversam, mesmo elas não tendo combinado nada. Foi muito bom participar nas 2 videodanças. Acho que todos nós ficamos satisfeitos com os resultados. Gerar esse registro de um momento tão conturbado e tão forte é um material que precisa ser considerado, assim. Apesar de todas as críticas que a gente tem e dessa constante preocupação em fazer bem, fazer melhor, que persegue a gente o tempo inteiro, para além dessas cobranças, eu acho que o que fica é o registro de um momento e não uma verdade absoluta ou a obra de uma vida, assim. Então, é nisso que eu tenho pensado e para além do que vocês vão ver, né, nessas exibições da videodança, ficam também todo o material que acompanhou a gente no processo de pesquisa, né? Muitos de nós se dedicaram à escrita, como forma de registrar momentos, ideias, angústias, sensações, e acho que isso é importante pra gente. Para além desse registro, né, que a gente tem, elaborar um trabalho solo, para mim foi muito importante, porque eu sempre estive condicionada a uma companhia, a um grupo, a um parceiro, e nunca parei para fazer algo só meu. E ter essa oportunidade de me ver ali, despida, né, genuinamente, trazendo a minha intimidade, foi uma grande vitória, eu acredito, porque fazer um trabalho solo não é fácil, porque você tem que lidar com muitas coisas, né? Desde das suas crises internas até dificuldades do próprio processo. Mas concluir isso é muito corajoso, ainda mais num período tão conturbado como foi da pandemia. Então, tá ali comunicando a minha arte, expressando a minha dança, foi a principal vitória desse processo todo. Meu desejo é que todo mundo tenha a oportunidade de fazer algo seu, sabe? Fazer uma videodança, ou uma coreografia, uma performance, mas que consiga ali narrar aquilo que tá dentro, porque é, de fato, por vezes, muito libertador. Curiosa ou curioso para saber como essas e outras histórias se entrelaçam e viram danças ao longo do projeto? Então continue acompanhando o Danças de Bolsa. A cada nova etapa do processo, publicaremos um episódio diferente, que mostrará uma narrativa nova sobre a criação das nossas videodanças. Lógico, sempre atrelados a um pitaco rebelde acerca de temas importantes que habitam as danças de salão e que precisam ser discutidos.
como os que acabamos de ver hoje. Para mais curiosidades, siga-nos também no Instagram, @2rumos. Muito obrigada por sua companhia e até mais!